Mas, como eu falei, o mais difícil é vencer essa barreira, né? Mudando essa fonte energética. Quando a pessoa consegue vencer essa barreira, ele responde muito bem. Bom, então aí você começa então o seu primeiro dia dessa estratégia de ativação da biogênese mitocondrial com o jejum. E aí no segundo dia, e outra coisa muito importante, viu, gente? A gente quebra o jejum com proteína. Você ficou aí 15, 16, 18 horas aí com a sua insulina baixinha, em jejum, estado total de jejum. E aí quando você quebra, se você quebrar aí com carboidrato, você vai ativar muito essa insulina. Então você vai dar aquele pico de insulina. Então você quebra com omelete, quebra aí com uma proteína, tá? E aí no segundo dia, você então aproveitando que você já ficou nesse jejum no dia anterior, então você já está entrando num processo aí de cetose, seu corpo já não tem insulina, você vai fazer o seguinte então, você vai continuar essa estratégia com a cetogênica. Então, por que a cetogênica? Porque a cetogênica ela não vai utilizar, então lembrando que a cetogênica você vai utilizar a gordura como fonte de energia. Então você já está em jejum, já está sem a glicose na sua corrente sanguínea, no dia seguinte você já entrou na cetogênica. Então, o que você vai comer na cetogênica? Então, assim, eu vou dar algumas dicas, mas o ideal é você procurar realmente um nutricionista, mas se você não tem essa condição, não dá. Olha aí na internet, tem várias receitas cetogênicas muito bacanas. Então, normalmente eu vou falar a minha pra vocês, tá? Meu metabolismo é em torno de 1.300 calorias por dia, que eu preciso pra sobreviver. Então, na parte da manhã eu levanto, então eu tomo um suco. Ou com suco verde, então com couve. Tomo também um shotzinho de cúrcuma com própolis. E aí pego um ovo, coloco uma colher de farinha de amêndoa, misturo, faço uma panquequinha pra mim. Então, o meu café da manhã então não tem fruta na cetogênica. Então, ele vai ser essa panquequinha com um café sem açúcar. Então, esse é o café da manhã. Não tenho lanche da manhã. O almoço, então, eu vou comer bastante salada, folha, tomate e vou comer uma carne. Então, normalmente aí um franguinho grelhado ou uma carne de boi mesmo. Na parte da tarde, eu gosto dos meus bolinhos cetogênicos. Eu sempre divulgo para vocês aí nos stories os bolinhos que eu faço. Então, bolinho de cenoura, o bolinho que eu vou utilizar o quê? Farinha de amêndoa. Então, que é uma farinha, ou farinha de castanha, que é uma farinha mais oleaginosa. Então, não vou utilizar mesmo a farinha de arroz que é sem glúten, não vou utilizar, porque ela tem uma carga glicêmica alta. Então, eu vou utilizar uma farinha à base de oleaginosas. E à noite eu vou comer o quê? Um omelete, vou comer um frango grelhado ou mesmo um franguinho desfiado com mais uma salada. Então eu passei o dia numa estratégia cetogênica. O terceiro dia, então a gente vai para uma low carb. E aí então eu já mudei, aí o organismo já tá assim, um dia jejum, outro dia cetogênico, ele já começa a sentir essas variações. O que eu como na low carb? Aí na low carb eu aumento agora o carboidrato. Então eu já coloco, por exemplo, um mamão no meu café da manhã. Continuo com a panquequinha, mas coloco um mamão. Aí o mamão eu já coloco fibra nesse mamão. Então se você comer o mamão sozinho, ele vai ter um pico de glicose, então um pico de insulina na sua corrente sanguínea. Mas aí se você coloca, por exemplo, uma chia, uma farinha de linhaça nesse mamão. Já tomo aí um suco verde por exemplo, com um abacaxi, que tem carboidrato. Ou senão eu faço um suco aí de beterraba com cenoura. O almoço, eu já posso incluir, por exemplo, umas 2 rodelinhas de batata doce, se eu quiser. No lanchinho da tarde eu gosto muito dos meus bolinhos, então eu continuo com os meus bolinhos aí cetogênicos, um bolinho mais low